Oi pessoal, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Meu nome é o Rafael, estamos dando início aqui à nossa segunda parte da introdução de inspeção de fabricação, né? De maneira que nesse segundo vídeo, assim como no primeiro, nós estamos aqui simplesmente vendo alguns aspectos gerais de uma forma superficial ainda, né? Não muito aprofundada no detalhe, certo? Para a gente poder ter aqui uma base e buscar isso nas próximas videoaulas, né? Como uma forma mais aprofundada de ser. Bom, então como não é novidade a ninguém, minha metodologia é muito simples. Uma apresentação em PowerPoint com leitura e explicação, certo? Então, sem mais delongas, sem mais perda de tempo, vamos à nossa apresentação. Vamos lá. Vamos continuar agora nossa videoaula de hoje, senhores, do plano de inspeção, certo? Da parte de procedimentos de inspeção de END, né? Que são os nossos ensaios não destrutivos, certo? É um documento que deve ser emitido pelo executante, contendo todos os procedimentos a serem adotados para a realização dos ensaios, certo? Ou seja, todos os ENDs, assim como qualquer outra tarefa, os senhores bem sabem que necessita de procedimentos de execução, certo? Procedimentos de calibração, no caso de aparelhos, procedimento de preparação de material de inspeção, no caso da partícula magnética, por exemplo, né? A calibração no ultrassom. Então, uma série de parâmetros, certo? Que devem ser seguidos, né? Do início ao fim do ensaio, certo? E dentro desse documento, o que vem contido dentro desse documento? Acompanhem comigo. Técnicas. Que técnicas são essas? São as técnicas de aplicação do ensaio não destrutivo, né? De que técnica você vai utilizar para aplicar aquele ensaio. Normas. A qual norma esse procedimento está linkado? A que norma essas técnicas estão linkadas? Critérios de aceitação. Afinal de contas, se estamos inspecionando, nós estamos fazendo o quê? Uma verificação de qualidade, certo? E uma verificação de qualidade, ela só é válida quando você tem o quê? Quando você tem um parâmetro de aceitação ou de reprovação, né? De aprovação ou reprovação. E sempre com base em uma norma. Qualificação dos inspetores. Bom, como todos nós sabemos, por enquanto, a única inspeção que dispensa a qualificação é a nossa, né? A inspeção de equipamentos. Porém, as outras inspeções, como o SOLD e os outros ENDs, necessitam. Então, é necessário que o profissional, que o inspetor, né? Ele deva ser qualificado para executar tal tarefa, certo? Pelo órgão certificador. E a forma de apresentação dos resultados, que é o nosso bom e velho relatório, né? Contendo o croquis, contendo as informações de aprovação ou de reprovação, seja lá o que for detectado durante o ensaio, certo? Bom, aqui agora no procedimento de soldagem, são documentos que devem ser apresentados pelo fabricante e executante, sendo composta por, primeiramente, agora estamos falando de soldagem, né, do processo de soldagem. Tem que constar o EPS, para quem não sabe, EPS significa especificação do procedimento de soldagem, certo? Ele especifica para cada tipo de solda e metal de adição um tipo diferente de procedimento de soldagem, de forma de você soldar, certo? Posição, uma recomendação de chanfro, um tipo de material. Temos a RQPS, que é o que? Registro da qualificação do procedimento de soldagem. Todo procedimento de soldagem, senhores, ele é elaborado para uma situação tal, certo? Uma situação X. Pode se repetir? Pode se repetir. Só que, às vezes, não é exatamente a mesma aplicabilidade. Então, você cria um novo. E para cada procedimento novo, certo? Nós temos que qualificar esse procedimento, torná-lo legal perante a uma norma maior, certo? E o registro que atesta que
esse documento ele está aprovado e apto para ser seguido, é a RQPS, que é o nosso registro da qualificação do procedimento, certo? E por fim, certificado de qualificação dos soldadores. Bom, pelo menos na refinaria da nossa querida Petrobras, quando um funcionário entra numa empresa propondo, né, ser soldador de uma empresa, a empresa ela exige que o soldador seja qualificado naquela empresa. Como assim? Ele vai fazer uma bateria de exames, que exames são esses? Serão soldas, né? Ele vai soldar em diversas formas e em diversas técnicas para o qual ele foi habilitado, ele se candidatou. E ele, conseguindo aprovação em todas elas, ele está qualificado pela empresa e ele recebe o seu respectivo sinete de soldador e vai para a área trabalhar, certo? Então esse plano de inspeção dos procedimentos deve conter esses 3 itens. É importante saber: EPS, RQPS e o certificado de qualificação dos soldadores. Bom, agora vamos falar do databook, né, que é a parte mais burocrática, por assim dizer, da nossa inspeção. O databook nada mais é do que o quê? Um conjunto de documentos que devem acompanhar o produto ou serviço por ocasião da liberação final, ou seja, não é nada mais do que um apanhado de todo o processo de controle de qualidade em uma obra, em uma manutenção, certo? Resumidos ali em papel, em relatórios, ou até mesmo em eletrônico, né? Que é em CD, disquete, pendrive, HD externo, seja lá o que for, certo? Mas isso é um databook. Não é nada mais do que o quê? Um livro de registros, certo? Um livro de arquivos sobre toda a obra, sobre toda a passagem. Relatórios de END, relatórios de inspeção visual, qualquer coisa do tipo custos, tudo é contido aí no nosso databook, né? Vamos ver aqui de uma forma até mais abrangente, mais detalhada, os tipos de documentos que constam no databook. Acompanhem comigo. Como eu acabei de dizer, certificados de END, né? Ensaios não destrutivos. Tem que conter, afinal de contas, toda a inspeção de equipamentos, assim como a de solda, ela por si só nem sempre basta. Então é necessário que haja também a solicitação por tais inspetores para um END, né? Que seria esses ensaios. E cada ensaio apresentará um relatório, um laudo, aprovando ou reprovando a peça, certo? E esse certificado ele deve ser arquivado para se unir ao databook. Certificado dimensional, né? No caso, quando você vai dimensionar uma obra, né? O dimensionamento dela, de uma manutenção. Certificado das matérias-primas, que é o que? É o certificado, a garantia de que aquele material ali ele está ok, ele está de acordo. Tem que conter os procedimentos de soldagem que foram executados naquela obra, certo? Assim como tem que ter ali, ó, o certificado de qualificação de soldadores, o memorial de cálculo, né, que é quando você faz uma medição ali, os testes de pressão, certo? A medição que eu digo, senhores, só voltando aqui, é em relação a parâmetros dos equipamentos, tá? Temos ali o teste de pressão e o certificado de inspeção da pintura e etc, certo? Entre outros documentos que o databook contém. Então, esse aqui, senhores, é um dos documentos contidos no databook, certo? Vamos lá, inspeção da fabricação. A inspeção de fabricação deve ser efetuada com base em todos os documentos que compõem o processo. Quais são esses documentos que compõem o processo de fabricação de um elemento do início ao fim? Primeiro, ordem de compra, né? Foi emitido uma ordem de compra para você efetuar o que? A aquisição de tal patrimônio. Plano de inspeção. O plano de inspeção é importante porque você tem que ter desde a construção até o recebimento e a sua posterior montagem, você tem que ter planos de inspeção para avaliar a integridade daquele material, bem como se ele é necessário, né? Se ele foi o que foi solicitado pela engenharia, pelo projeto. Especificações técnicas. Bom, especificações técnicas de quê? Dos equipamentos, né?
nossos equipamentos, eles devem ter a sua marca, devem ter as suas categorias explícitas para que a gente possa saber exatamente se é ou não o equipamento desejado. Desenhos aprovados, nesse caso a última revisão, né? Os desenhos eles têm que ser aprovados, certo? Devem conter ali devem conter as informações necessárias para que a gente possa, né, fazer a inspeção, fazer o acompanhamento da montagem e etc. Os procedimentos de soldagem, que já foi dito há poucos minutos, né, que diz respeito a procedimento de soldagem, a qualificação do procedimento, a qualificação dos soldadores, certo? Então tudo isso deve conter, né, nessa documentação da fabricação. E os procedimentos de inspeção, por fim, que é o quê? Pós-soldagem, você tem que fazer as inspeções para avaliar se há ou não alguma descontinuidade, certo? Todos os documentos que compõem o processo devem ser previamente analisados pelo inspetor para eliminação de possíveis dúvidas, certo? Todos esses documentos devem passar pela mão do inspetor, né? Para que qualquer dúvida que ele venha a ter, ele poder consultar aquilo ali e sanar a dúvida, certo? Falar agora da matéria-prima, né? Todos os materiais devem possuir adequada identificação conforme as normas de fabricação correspondentes. Bom, temos a norma do... tem que respeitar o quê? A identificação do fabricante. Quem foi? Qual é a empresa que fabricou esse elemento? O diâmetro dele, né? O tamanho dele, principalmente em tubulação, se é a bitola que você pediu. A espessura da parede do equipamento, geralmente em tubulação. Classe de pressão, que é o que? A pressão de trabalho, certo? Qual é a pressão que ele tolera no trabalho? Especificação da fabricação, se houver alguma coisa um detalhe mais específico, deve ser relatado. E o número da corrida, né? Que é o número daquele lote ali, daquela série, daquela corrida, certo? Temos aqui algumas matérias-primas, né? Ó, todos esses materiais aqui dão origem a alguns equipamentos, umas peças. Tem que conter nessa informação, né, nesse recebimento, tem que ter o fabricante, qual o diâmetro, classe de pressão, material e qual o número de corrida, certo? Temos aqui alguns exemplos, ó, tubos, curvas, T's, né, Sandvik, Schedule 4050, ASTM A312, TP 304L, que é o material, certo? E a corrida é o HEAT HITS, né, 23451. Entre outros exemplos aqui abaixo, né, senhores? Bom, aqui, ó, outro exemplo, ó, para recebimento temos que conter o nome do fabricante, a espessura, material e corrida. Bom, fabricante, a cecita, né? Qual a espessura? 19 milímetros. Qual é o material? A STM A285 grau C, né? Com 0,35 de carbono. E a corrida que é o HIT 9678351. Isso é uma especificação do recebimento de forma correta, certo? Outro exemplo aqui, isso aqui são eletrodos, né? Revestidos para soldagem. Tem que conter fabricante, diâmetro e especificação AWS, que é a classe, né? Então vamos ao clássico, que é o mais simples, que é o Lincoln, né? De 3,2 milímetros de diâmetro, e o E7018, que é utilizado para aço carbono, né? Assim como o 70S3 também. Temos um tipo aqui agora de certificado, né? Aí aqui leva a identificação do produto, certo? Aqui é simplesmente um parênteses para a composição química, né? A presença de composição. Quais foram os ensaios mecânicos aplicados a um sistema de amostragem desse lote? O teste hidrostático, o eddy current, né? Que é corrente parasita, né? Tem os tratamentos térmicos e as datas, final, data, local, assinatura, tudo mais. Inspeção da matéria-prima.
A inspeção da matéria-prima deve ser feita com base em certificados fornecidos pelo fabricante, certo? Então, de acordo com os certificados emitidos pela empresa que fabricou, você faz a inspeção desse material, dessa matéria-prima. No certificado deve constar, primeiramente, a descrição do material. Que material é aquele, né? Tipo, diâmetro, espessura, classe de pressão e etc. Né? Depende do material. O número da corrida, a análise química, testando que aquele equipamento está inerte ali a qualquer coisa. E END, né? Os ensaios não destrutivos previstos na especificação de fabricação, para o caso de tubulação. Principalmente. Tem também os ensaios mecânicos que o material sofreu, né? Que pelo menos um lote daquele material sofreu. O nome do fabricante, data de emissão e número do certificado. Tudo isso deve constar aí nos certificados fornecidos. Os materiais somente poderão ser aceitos caso todos os itens relatados nos certificados estejam rigorosamente de acordo com a especificação de fabricação correspondente. Certo? Então, qual é o critério simples e único de aceitação? Somente serão aceitos todos os itens relatados no certificado estejam rigorosamente de acordo. Tá tudo certo, mas essa especificação, essa classe de pressão aqui está diferente. Não aceite. Não é o teu equipamento, ou pelo menos não foi o que você pediu, certo? E aqui agora algumas verificações adicionais, né, em caso de alguma dúvida gerada. Análise química com espectrômetro portátil ou remoção de amostra. Medição de dureza e análise metalográfica para verificação de tratamentos térmicos, né? Você tem essa medição de dureza. Ensaio de resistência à corrosão sob tensão para inoxidáveis austeníticos, né? No caso de inoxidáveis austeníticos. E remoção de amostra para ensaios mecânicos, certo? Aquele esquema de loteamento de amostragem que eu já expliquei. Atenção a essa pequena observação. Nenhuma troca de materiais é aceitável sem a devida análise pelo projetista do equipamento ou solicitante do serviço. Ou seja, o senhor inspetor ainda não é gente para fazer isso. É uma troca dessa sem antes, né, a análise do projetista, né, do engenheiro projetista, ou até mesmo da empresa que solicitou o serviço. Então não aceite um produto por um outro com especificações diferentes porque disseram que é aceito, ou não aceite um pelo outro sem antes a passagem pelo projetista, certo? Isso é importante, é bom saber. Inspeção da matéria-prima ainda. Quando a matéria-prima é fracionada, a identificação deve ser mantida em todas as partes, certo? Então, se ela é fracionada, né, ela é um corpo, é um material que não veio inteiro, veio em frações, em blocos. A identificação deve ser mantida em todos os blocos para você poder ter uma fácil remontagem. E anotar, né, adotar aqui no caso o código de cores ou similar. Cada equipamento ser pintado de uma cor facilita muito. As peças do equipamento você já sabe que pertencem a tal local, tal material. Ó, matéria-prima. Agora vamos falar de parafusos revestidos. Possuem limite de utilização em 200 graus, certo? Eles têm limite porque eles podem se romper por conta da fragilização dos granulados de carbono e de ferro, né, das ligas. Fragilização por metal líquido, ou seja, ele fragiliza pelo metal em altíssima temperatura, e fragilização também por hidrogênio. Esses são os parafusos revestidos. Parafuso do grau ASTM A193B16. Uso para temperaturas de até 540 graus Celsius. Por que resistem mais? Porque contém vanádio, certo? E não pode ser substituído por aço inox. Porque afinal de contas o composto de vanádio ele está aí para resistir à temperatura e não para evitar corrosão simplesmente. Certo? Apesar de que também funciona como um atenuador. Mas principalmente aqui pelo caso de suportar até 540 graus Celsius, certo? Parafuso
ASTM A193B7 não pode ser fabricado apenas usinando a barra de AIZ 4140, ou seja, ele não pode ser fabricado simplesmente usinando essa barra, certo? Há outros procedimentos que são adicionais a esse parafuso. E deve ser temperado e revenido. Bom, para quem não sabe, a têmpera, certo? E é um processo aí de tratamento térmico, né, que você faz uma elevação da temperatura seguido de um resfriamento brusco, e o revenido é simplesmente um outro processo que sucede aí o tratamento da têmpera, né, com a intenção principal de remover qualquer tipo de dano ou de falha causada aí pela têmpera, certo? É um corretor da têmpera. Bom, matéria-prima: aço carbono versus aço liga em termos de alta temperatura. O aço carbono causa grafitização, certo? Vai ter uma súbita ruptura por ser mais frágil, não ter nenhum elemento de liga resistente à alta temperatura, certo? Porém, né, vai ter aí comprometido a sua resistência à fluência, né? Temos agora em relação à baixa temperatura. Ele possui um grau de transição dúctil frágil elevado, né? Ele se torna quebradiço, certo? E a condição para que esse aço carbono ele seja mais resistente é o aço normalizado, né? Com alguns percentuais, com os elementos de liga aí adicionados. Agora um impasse entre aço inoxidável para ligas de níquel, né? Bom, com ligas de níquel você tem o que? Um aumento na resistência à corrosão, você tem um aumento na resistência à oxidação, que não é nem sempre a mesma coisa, e resistência também à fluência, né? Que é aquele elemento que a alta temperatura submete o material a um esforço cíclico em alta temperatura. Temos também consumíveis de soldagem, certo? Devem possuir resistência à corrosão, fluência e oxidação, certo? Também a corrosão do tipo galvânica, tá? Temos aqui, ó, um procedimento incorreto de soldagem. Isso aqui do outro lado, né? Na verdade, por incrível que pareça, houve um cordão de solda. E aqui é um material errado, que é o uso de aço carbono em lugar de aço liga. Percebam a fratura. Essa fratura aqui, senhores, pela granulação dela, dá a entender que ela está em um local muito frio, certo? Essa aqui é uma fratura de caráter frágil. Então, o aço carbono fez uma transação dúctil frágil brusca, certo? Solidificou demais e fraturou, certo? Bom, temos outra válvula uma mola de válvula aqui, né, de segurança, com cádmio, né, que é a cadmiada, né, ela possui o cádmio em sua composição. Temos aqui parafusos galvanizados que sofreram com a ruptura, ó, aqui uma ruptura, aqui uma defloração da sua rosca, né? Aqui uma fratura, também a fissura. Um pistão em alumínio, ó, uma ruptura por fadiga devido a incorreto dimensionamento. Houve a ruptura. E aqui o processo de grafitização com incompatibilidade metalúrgica. Perceba que tem certos grãos que não são compatíveis, não se misturam, certo? Não se associam. Aqui temos um tubo novo com excentricidade na espessura. O que é isso, professor? Olha só, se vocês perceberem, a espessura nessa região é exponencialmente menor do que a espessura nessa seção, nessa direção, nesse setor. Então isso é uma excentricidade da espessura, certo? É quando a sua espessura ela não é homogênea, a sua espessura de parede não é homogênea, certo? Então isso faz com que o tubo seja um tubo impróprio, porém, apesar de novo, impróprio, pois contém a excentricidade na espessura, certo? Bom, só lembrando que essa excentricidade é um problema causado na própria fabricação do tubo, né?
ele foi mal fabricado, seja pelo processo da extrusão ou da mandrilagem, não importa. Falamos agora, senhores, de soldagem, né? Primeiramente, inspecionar o local de armazenamento dos consumíveis de soldagem. Deve conter, para os eletrodos, para os consumíveis em geral, identificação sistemática de recebimento, ou seja, uma planilha contendo tudo aquilo que foi avaliado no momento que você recebeu o material, né? Assim como também deve ter o controle de saída do eletrodo, né? Para cada soldador. A forma de conservação, que todos sabem muito bem, que é em uma estufa, né, de tratamento, longe de umidade, longe de baixas temperaturas. Certo, deve, como eu acabei de lhes dizer, ó, a presença de estufas para armazenamento desses consumíveis. Tem que ter aqui o controle da umidade, porque não pode ter, e controle de temperatura para que não fique em muita variação e cause um choque térmico no seu eletrodo. Deve-se analisar todos os procedimentos de soldagem e verificar a sua compatibilidade com os metais de base a serem soldados, certo? Então isso é uma condição, você tem que analisar todos os procedimentos de soldagem e verificar a compatibilidade de quem? Desses procedimentos aos metais de base com que vão ser soldados, certo? Para você poder indicar ali o seu metal de base correto. Verificar os certificados de qualificação dos soldadores e, por último aqui, né, estabelecer sistemática de controle sobre a soldagem para comprovação da execução de todos os itens previstos nos procedimentos, certo? Então é simplesmente vocês estabelecer uma bateria de ABC, né? O que vai ser feito antes, durante e depois da soldagem. Então, por exemplo, você tem o pré-aquecimento, o controle de temperatura, né, dos interpasses, ou seja, que é entre um passe e outro. Você vai ter o pós-aquecimento, vai ter seguido aí de outra empresa fazer o tratamento térmico e, por último, o ultrassom. E no caso de vasos e perfutadores, faz um teste hidrostático se for necessário, certo? Sobre os ENDs, né, os ensaios não destrutivos. Analisar todos os procedimentos de ensaios não destrutivos. Saber quais se adequam à operação, certos critérios de aceitação e os procedimentos em si, né, de segmento, o script, por assim dizer. Apenas inspetores certificados podem conduzir os ensaios. Óbvio, o inspetor deve ser qualificado para proceder, né, o ensaio, bem como responder por ele. Sempre que possível, testemunhar os ensaios. Ou seja, você, inspetor de equipamentos, vai ser feito um ultrassom em algum lugar, você vai lá e acompanha, você atesta aquele ensaio, certo? Até mesmo para o senhor observar se as normas estão sendo seguidas. E todos os ensaios devem ser objeto de relatório, ou seja, todo o ensaio, toda a inspeção, ela deve gerar o quê? Um relatório que vai ser analisado, aprovado ou reprovado e agregado ali, associado ao databook, certo? Anexado ao databook. Falar agora sobre o teste hidrostático. Primeiramente, como todos os outros procedimentos, analise-o, certo? Analisar o procedimento de acordo com aquele equipamento para você poder tratar ele na faixa de pressão normal, faixa de pressão correta. Você verifica a temperatura ambiente para atestar o perfil de dilatação, né? A resistência desse material naquela temperatura. Tem que observar a instalação de manômetros, que todos já sabem que são 2 no mínimo, né? Na proximidade do teste, o outro próximo ao inspetor. Tem que ver qual é a escala do manômetro, né? Todos sabem que você deve ter de 1,5 a 4 vezes a faixa de pressão, certo? O mais detalhado possível, e testemunhar o ensaio assim como os ENDs, né? Deve ser testemunhado também, deve ser acompanhado se possível. Temos aqui uma foto de teste hidrostático, né? Tem um compressor aqui que ele rompeu, né, durante o TH, ou seja, ele não resistiu à pressão e acabou cedendo. Percebam aqui, ó, a fratura, certo? E nesse momento a temperatura ambiente era de 10 graus, ou seja, era uma temperatura
que estava frio. Todos sabem também que é pelo procedimento que a água usada no teste hidrostático, certo? Ela deve estar ali sendo mantida a pelo menos 15 graus, certo? Então é necessário que não menos que isso. Outra tragédia, né, com teste hidrostático, isso aqui, se eu não me engano, parece um grande vaso de pressão, certo? Se fraturou, explodiu no teste hidrostático, não resistiu. E aqui da liberação final, né? O databook para liberação final tem que conter certificado de todos os materiais utilizados, certo? Todo o material que foi utilizado naquela obra, naquela manutenção, ele deve estar certificado, ele deve estar registrado aí, certo? Procedimentos de soldagem. Temos que saber qual é o tipo de procedimento de soldagem que foi aplicado, certo? Assim como o certificado da qualificação dos soldadores com o respectivo sinete. Temos aqui os procedimentos de montagem, caso for a montagem de um flange, de uma válvula, tudo aquilo que for o que? Conexão a frio, né? Certificado dos ensaios não destrutivos, né? Que são o que? Os relatórios dos ensaios que foram aplicados uma vez previsto no procedimento. Certificado dimensional, que diz respeito ao que é o dimensionamento da obra. Memorial de cálculo, ou seja, cálculo é um estudo da pressão, né, dos materiais, contendo ali, ó, a pressão máxima de temperatura de trabalho admissível e a espessura mínima dos materiais. Tem que ter também o certificado de inspeção de pintura, né, porque todo equipamento ele vai ser pintado por último. Certificado de ensaios mecânicos aplicados a essa matéria-prima e também os certificados de tratamento térmico para cada junta soldada, né? E aqui uma ilustração da liberação final, uma coisa que aqui ilustra que algo está fugindo do procedimento aqui, né? Mas está valendo. E por fim, uma imagem não muito diferente, né? De uma situação que foge do nosso procedimento. Bom, senhores, com isso, ficamos por aqui. Encerramos a nossa segunda e última videoaula da parte introdutória, certo? Só lembrando que nas próximas videoaulas, né, daqui para frente, dentro de inspeção de fabricação, vamos retomar alguns pontos, porém de uma forma mais aprofundada, certo? Mas nunca é demais. Quem puder revisar, quem puder ver as introduções mais uma vez, assista, porque aí terá com certeza mais facilidade de entender o que eu vou dizer a partir de agora, certo? Então não fiquem com a dúvida, senhores. Facilitem para vocês mesmos. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula.